Muito bem, ao fundo musical de moto com escapamento aberto, vamos fazer mais um vídeo do nosso amplificador da Telefunken. Eu vi que teve gente que perguntou nos comentários sobre o esquema dele e eu não consegui ainda, tá? Ainda não tenho esquema desse aparelho, nem para mim por enquanto. E, bom, o que eu fiz nele até agora, fizemos até agora foi trocar os capacitores a óleo e os capacitores secos que tinham problema, que estavam alterados. E agora eu vou comentar com você uma coisa que eu comentei com os meus alunos dos dois cursos, né, o de rádio e o de eletrônica, sobre testar resistores aqui no circuito. Eu costumo trocar todos os resistores que estão acima de 10% de variação. Não que isso seja o mais recomendado, até porque resistores antigos, esses muito antigos, provavelmente tem 20% de tolerância. É muito comum. Mas, mesmo com 20% de tolerância, eles não estão muito fora. E nós podemos pegar alguns componentes aqui com valor muito alterado. E como via de regra, na imensa maioria dos casos, os resistores alteram o valor para cima quando estão com defeito, então dá para medir aqui. Você deve ter aprendido nos cursos de eletrônica, no seu técnico, na sua engenharia, enfim, um curso profissionalizante, que não se mede a resistor direto no circuito, porque eu acabo medindo o resistor e mais uma parte do circuito em volta, o que falseia o valor dele. E isso é totalmente verdade para circuitos em estado sólido, transistor, circuito integrado, porque esses componentes conduzem com as pontas de prova do aparelho, do multímetro. Mas no circuito a válvula nós temos uma vantagem. Quando ela está fria, ela é um circuito aberto, não conduz nada. Nem no circuito de catodo para anodo, nem no circuito de grade. Então, uma boa parte dos componentes aqui dá para medir, dos resistores que eu digo, né? Capacitor já não dá. Mas os resistores, a maior parte deles, dá para medir com a válvula no lugar, com a válvula fria e sem retirar o componente. Alguns não, dependendo do circuito, acabamos tendo alguns resistores em paralelo, alguma conexão que acaba falseando o valor. Mas normalmente quando falseia o valor vai para baixo. Então, por exemplo, esse resistor de 4 MΩ7 aqui, 4,7 MΩ, e ele tem em paralelo com ele um capacitorzinho aqui, você consegue ver, tem um capacitorzinho. E se eu medir ele, eu tenho que encontrar 4,7 mega ou um pouco mais. Se der menos que 4,7 mega ohms, muito provavelmente, é quase certeza que tem mais algum componente aqui em volta que conduziu. E se der mais que 4,7 mega, é certeza que o resistor está alterado. Como nesse exemplo. Acabamos de ver aí, e eu vou até colocar eu tenho uma caneta aqui de tinta permanente e eu costumo fazer isso. Eu primeiro meço todos os componentes, depois saio trocando. Então agora não tem nem soldador quente. Eu sei que esse resistor eu tenho que trocar e ele tem um capacitor junto, então vai dar um pouquinho mais de trabalho para tirar. Essa válvula aqui está solta porque eu estava trocando um capacitor aqui e não gosto de trocar os capacitores ou trocar qualquer componente em soquete de válvula e provocar algum choque térmico num pino só. Eu sei que a válvula trabalha quente, mas ela não trabalha quente de um lado só ou num pino só, ela trabalha quente inteira. E aí eu tenho medo de trincar ela com o calor. Então, se eu tiver que trocar algum componente no soquete da válvula, eu saco ela, por esse medo de choque térmico. Então, ela está aqui, é uma 6BA6, ela é pentodo de radiofrequência.
E muito bem, como esse resistor deu um valor bem acima, o que seria 10% de 4,7 mega, né? Você pega o valor, multiplica por 1,1 e eu tenho os 10% a mais. Então 4,7, pode fazer a conta desse jeito mesmo, 4,7 mega vezes 1,1 seria até 5,1 mega, um valor aceitável para mim. Passou de 6, então esse componente precisa ser trocado. E às vezes não é pelo calor, às vezes não é pela corrente elétrica circulando, mas sim pelo calor por estar em volta de uma válvula, por estar perto de uma válvula, ganhando o calor dela o tempo todo sem parar. Então, vamos ver mais alguns aqui, ó. 3,3 mega, esse componente. Também tem que tomar cuidado com o mau contato de ponta de prova de aparelho, para não achar que o componente está com defeito e na verdade é a ponta de prova, né? Nesse caso é muito conveniente um multímetro de escala automática, porque eu não preciso ficar trocando a escala como de um aparelho de escala totalmente manual como o meu antigo aqui, velho de guerra, que aliás está funcionando. Então 3,3 mega está dando 5 mega, então é outro componente aqui que precisa ser trocado. E é assim que eu vou fazendo, tá? Não sei se eu vou conseguir pegar aqui algum componente que dá a resistência inferior para mostrar o que seria uma associação aqui. Tá? Dá quase tudo certo aqui. 47K está dando 55K. Será que está dentro? 47K para 55, 47 vezes 1,1, nós temos 51K, então é um pouco alterado. Geralmente, vamos à regra geral e sempre há exceções, né? Mas geralmente, resistor de valor muito baixo é catodo de válvula, é circuito de catodo, é polarização. O que é valor muito baixo? De quiloohm para baixo. Geralmente, resistores muito altos, de 470K acima, é circuito de grade de válvula. E geralmente circuitos aí, coisas que vão de dezenas de K até algumas centenas de K, é anodo. Isso é uma regra geral, como eu disse, há exceções, né? Mas em regra geral é isso. Por exemplo, temos um aqui de 220K que está indo para o terra. Isso aqui não pode ser circuito de anodo. Está dando 260K. Está um pouquinho acima só de 10%. Então eu vou trocar também. Você pode me perguntar assim, trocando o resistor, ou melhor, com esses resistores alterados, o circuito não funciona mais. Não, ele funciona sim. O circuito funciona com os componentes alterados. Provavelmente, se eu ligar, agora eu troquei todos os capacitores problemáticos já, muito provavelmente, se eu ligar agora, ele já funciona. Só que trocando os resistores, ele vai funcionar melhor, porque as válvulas vão voltar a funcionar no ponto de trabalho original de fábrica, no projeto. As correntes vão se tornar um pouquinho mais altas, indo para os valores necessários. Provavelmente a característica de resposta de áudio vai melhorar. Provavelmente vai falar um pouquinho mais alto, tem um pouco mais de potência. Então, funciona, mas se trocar os componentes com os resistores alterados, vai funcionar melhor. Não muito melhor, mas vai funcionar melhor. Aqui 220K está dando 283K, então vamos trocar também. E lógico, eu tenho que criar um roteiro, né? Eu tenho que ir trocando para não pular nenhum, né? Porque alguns componentes eu não vou trocar. Alguns eu preciso levantar um pouquinho aqui para conseguir ver o valor. Esse é 1 mega ohm. 1 mega ohm. Olha lá, 1 mega. Esse tá bom, esse não precisa trocar. Componente que não vai sair daí. Aí eu venho aqui e meço um resistor, até agora não aconteceu isso, mas nesse circuito, mas se eu medir um resistor aqui e der um valor menor do que deveria,
eu posso aí muito bem levantar um terminal dele e testar individualmente, porque aí é provável, quase certeza, que ele está envolvido em mais algum componente. E também testar resistores só depois de trocar os capacitores, porque eu posso ter um capacitor com fuga grande e vai acabar falseando a leitura de um resistor que está ali associado. Tem bastante componentes para trocar. Em geral, os Telefunken tem mais resistores para trocar do que os outros. Então essas seriam as dicas de hoje para você que faz uma manutenção aí. Os valvulados são um pouco mais fáceis para testar nesse sentido. Ó, 220K tá dando 214K. Achamos um resistor aqui que deu menos. Então, coisa no caminho aí, um capacitor, ou ele faz parte de um circuito e alguma coisa vai acabar ficando em paralelo, porque está dando a menos. Pode ser o próprio resistor que foi fabricado com 214K ao invés de 220K também, né? Pode ser também isso. Pode ser que ele já veio de fábrica desse jeito, porque a tolerância de 10 ou 20% é para cima e para baixo também. Então, se ele der um valor um pouco menor, também pode ser que foi fabricado assim e o valor não alterou, certo? Então, essa é a dica de hoje para você que mexe com eletrônica. Tenho mais algumas válvulas para desmontar, válvulas danificadas para a gente conhecer por dentro. Não esqueci que tem algumas grades para levar no projetor de perfil para fazer a medição exata. E só quero lembrar você que nos dois cursos, né, no curso de rádio e no curso de válvula, nós abordamos esses assuntos da manutenção e o projeto de equipamentos. E estou gravando, na medida do possível, um curso de montagem de um amplificador, sendo em duas partes. Um amplificador simples, de uma válvula só de saída, o chamado single-ended, com válvulas tradicionais e com válvulas alternativas. Para você que quer montar com as nossas tradicionais EL84, por exemplo, ou com válvulas que não nasceram para o áudio, mas funcionam muito bem, como por exemplo a válvula da saída horizontal de TV, que dá um amplificador fantástico. E um amplificador de saída push-pull ou high-ended, com saída a duas válvulas, também das duas maneiras, com peças tradicionais do áudio e com peças não tradicionais, dando também um excelente amplificador. Então aguardem aí que eu estou em processo de gravação disso daí. Já faz um ano que eu estou gravando os vídeos, mas vai sair, tá bom? Então considere ser apoiador do canal também. Só deixando o joinha já é um apoio, tá? Se você quiser apoiar mais, tem as opções na descrição, inclusive link para o curso e o cupom de desconto. Um grande abraço e até a próxima.